esse momento que a gente fala de conceitos fundamentais, faz parte envolver o pessoal das universidades, as autoridades acadêmicas no assunto. A nossa equipe foi conversar com a Ana Maria de Almeida Camargo, que é historiadora e professora da Universidade de São Paulo. Ela é uma das maiores autoridades em arquivologia do país. Vejam o vídeo onde a Ana Maria nos ajuda a entender melhor esses conceitos de arquivologia, esses conceitos fundamentais. Vamos ver? O documento, de um modo geral, é tudo aquilo que é capaz de nos dizer alguma coisa. E nós podemos, até como pesquisadores, reconhecer nos objetos, em qualquer escrito, essa qualidade de informar, né? Então, nós elevamos à condição de documento qualquer coisa, até uma inscrição numa parede, uma pichação, nós podemos transformar em documento, ou seja, naquilo que pode servir de lastro para alguma observação mais requintada que eu faça sobre a realidade. O documento de arquivo, ele é distinto desse documento que nós muitas vezes criamos, quer dizer, nós transformamos alguma coisa em documento. Ela não nasceu para ser documento e foi considerada documento no momento que eu pus no museu, eu pus num centro cultural, numa instituição qualquer. O documento de arquivo é aquele que nasce já em função desta condição probatória que ele tem e que o distingue de todos os outros documentos. Então, os documentos de arquivo, sobretudo na área pública, que é o caso que nós vamos abordar, eles são testemunhos do funcionamento do Estado, de todos os órgãos. Então, tudo aquilo que se guarda no arquivo, e o que se guarda é aquilo que foi produzido pelo próprio órgão e aquilo que o órgão recebeu e acumulou, tudo isso fala para nós sobre a atividade do Estado. Quer dizer, os documentos de arquivo, eles são prova dessas funções, né, institucionais. Os arquivos, eles sempre nos reportam ao órgão produtor, aquele que produziu, ele é o reflexo daquilo, ele faz prova, né, da ação das instituições, ou das pessoas, ou das empresas públicas, né, e privadas. Ele é parte de um conjunto, de uma atividade que muitas vezes é rotineira, né, e que só faz sentido para nós quando esse documento está articulado com os demais. Ele é o conjunto de vários registros que nos reportam a atividade que gerou. Enfim, é uma palavra que nós usamos de uma maneira um pouco indiscriminada e muitas vezes esquecendo esse sentido originário que é o do documento que nasceu para viabilizar certas atividades e, ao mesmo tempo, lhe servir de referência, que é a essência do documento de arquivo. São poucos os governos que chegaram a uma compreensão grande desta condição dos arquivos e desenvolveram políticas. Eu acho que o Estado de São Paulo tem um papel importante nessa área, porque desde a década de 80 instituiu uma forma, um meio de quebrar a dicotomia que há em muitos lugares ainda entre os documentos antigos e os novos, como se fossem duas realidades distintas. Esta noção integrada, ela existe em função de dispositivos que nós criamos em São Paulo, no estado de São Paulo. Outros estados têm isso também, mas o nosso tem um certo pioneirismo, né, de continuidade também no trabalho, para que essas extremidades, vamos dizer, do documento, do mais antigo ao que está ainda por ser produzido, se encontrem dentro de uma racionalidade que é, no fundo, aquilo que nós
buscamos dentro do arquivo. Essa trajetória, para nós, acumulou uma experiência que nos permite hoje também até mesmo auxiliar outras instituições, apoiar os arquivos municipais, por exemplo, que não seria propriamente uma função do Arquivo do Estado, mas que está contido dentro dessa nossa proposta, né, de transferir essa experiência para outras instâncias, né? Eu acho que então o Arquivo do Estado tem essa condição hoje de servir de exemplo para outras entidades do Estado e outros países também. Bacana o depoimento da professora Ana Maria. Professor Ieda, você tem algum comentário, algum destaque sobre essa fala dela? Eu tenho, Flávio. Eu acho extremamente importante a fala da professora Ana Maria quando ela diz que a gente precisa superar a dicotomia entre os arquivos administrativos e os arquivos históricos, entre os documentos mais antigos e os documentos mais atuais, que na verdade eles fazem parte de um mesmo fluxo e as atividades da gestão precisam integrar essas diversas fases.